Então, é com Costa e Silva que a gente vai ter a instituição do AI-5, certo? A gente está falando do AI-5 em 68. Então, como estava falando anteriormente, o que vem com a AI-5 de 68? Primeiro, a suspensão do habeas corpus, a liberdade sobre o próprio corpo, ok? A inviolabilidade desse corpo. A permissão do fechamento do Congresso. Agora a ditadura pode, de maneira legítima unilateral, fechar o Congresso e ignorar o Legislativo. E a gente vai ter também aqui a legitimação da violência e repressão do regime. Ou seja, os instrumentos de perseguição da ditadura, os instrumentos de pressão vão se tornar legítimos. Eles vão se tornar legais. Okay? E daí que a gente vai ter aqui esse milagre econômico, cuja base é lançada durante o governo Castelo Branco e vai se iniciar, então, fortemente aí no Costa e Silva, ele vai ser sustentado numa economia aquecida pela própria atividade do governo. Esses estímulos que o governo vai dar, essa diversificação de exportações, também vai vir ao custo de um aumento muito grande de capital estrangeiro na economia. Esse aumento de capital estrangeiro na economia vai criar um endividamento externo enorme já, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? O milagre econômico toma forma na política de grandes obras estatais, abertura para o capital estrangeiro, estímulos governamentais e agora uma coisa importante, e censura dos dados sobre ou dos dados referentes à real situação da economia. Então, basicamente, o discurso é: a gente está vivendo um milagre econômico. Putz, qual que é o indicador? Acredite. Então, essa censura à imprensa, à situação real da economia, facilitava o discurso de um milagre econômico. Por que ela facilita o discurso de milagre econômico? Porque a empresa não tem como averiguar os dados. Ela não tem como pegar uma planilha do governo, como havia até algum tempo atrás, e falar: os gastos não batem, os gastos batem, a economia, os indicadores vão bem, os indicadores vão mal. Por quê? Porque a empresa está sendo censurada. Se ela tecer uma crítica sobre isso, se ela buscar esses dados, ela não vai persistir, ela não vai encontrar, certo? Só que o Costa e Silva vai ter um derrame em 69 e vai assumir o Médici entre 69 e 73. O Médici é o cara que pega esse aparato de violência, de repressão do Estado, da tortura, da perseguição à oposição e vai elevar assim o nível disso ao máximo. O Médici vai ser o pior momento desses anos de chumbo. Por quê? Porque ele vai legitimar tortura e assassinato. Ele não vai executar isso de uma maneira tímida. Ele vai tornar evidente, ele vai escancarar a violência que ele está disposto para perpetuar o regime. Ok? Então, Costa Silva abandona o governo devido a um derrame em 1969.
E daí a gente vai ter o Médici em 69 e 73. Então, o que a gente está falando do Médici? Repressão e tortura em sua maior expressão. A legitimação desses instrumentos e seu amplo uso contra a oposição. A censura onipresente na comunicação brasileira. Certo? E daí, no governo Médici, que junta tudo isso, junta essa postura extremamente violenta, essa perseguição, esse ufanismo, esse nacionalismo exagerado vai encontrar apoio. Por quê? Porque esse nacionalismo exagerado vai ser usado para justificar esses excessos. Brasil, ame ou deixe, por exemplo. Por que ame ou deixe? Ah, peraí, você é contra o que está acontecendo, então vai embora, certo? Era criar essa noção, essa polarização tão intensa que se legitimasse o impensável. Então aqui já vai ter o discurso ufanista. E polarização intensa. E também a criação de grandes obras públicas. Por quê? Porque a ditadura estava se legitimando também justamente sobre o discurso do milagre econômico. Lembra que ela passou um governo transitório? Ela já jogou isso pela janela. Agora ela está lá porque ela faz bem para o país. Por que ela faz bem para o país? Olha para o milagre econômico. Como que ela sustentava o milagre econômico? Por meio das grandes obras públicas. Por quê? Grandes obras públicas. Você cria serviço no setor civil, você cria serviço na construção civil, um monte de serviço que não precisa de mão de obra qualificada. Só que a riqueza dessas obras não é repassada à sociedade. Então é dessa época a Transamazônica, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, ok? Só que essas obras de infraestrutura, embora a sociedade vá usufruir delas depois, elas não geram por si só riqueza. Então, ao final do mandato ao final do governo Médici, em 73, o Brasil já está sofrendo pra caramba os efeitos desse milagre econômico, tanto por causa da crise do petróleo, quanto por causa do aumento da inflação e da dívida externa, que estava galopando nesse momento. Então, estímulo ao milagre econômico por meio da execução de grandes obras públicas. Exaustão da economia. Por que, então? Dívida externa e inflação elevadas e crise internacional do petróleo. Então, o Médici encerra o mandato dele em 73 e assume o Geisel, 74, que vai ficar até 79, ok? O Geisel já assume no momento em que a ditadura está enfrentando muitos problemas para se manter legítima. Ela já está enfrentando um forte desgaste com a população, tanto por causa dos aparelhos de repressão, quanto pelo milagre econômico já não ser mais um discurso viável, ok? Tanto que o MDB, que era aquela oposição mequetrefe manipulada, está começando a tentar fazer uma oposição real nesse momento já, ok? Então aqui já vai ter uma crise de legitimidade do regime em início, ou melhor,
No início, deu uma crise de legitimidade do regime. Evidências do final do milagre econômico. Fortalecimento da oposição legal por meio da atuação do MDB. Então, o Geisel já assume no momento em que a ditadura está desgastada. Ok? Qual que é o lance, então? Durante o governo Geisel, ele vai sofrer diversas crises, ok? Então, crises de legitimidade, não vou usar legitimidade, não vou usar crises da ditadura. A gente vai ter aqui a morte do Herzog, um jornalista crítico à ditadura, surge morto na prisão e consta como suicídio, quando a imagem clara da cena do crime, né, é de um assassinato. Por curiosidade, vocês já viram essa imagem? Não? Então espera um pouquinho aí. Pessoal, quem não tem... Quem não gostaria de ver, por favor, pedir para vocês desligarem um pouco a tela, mas é o seguinte. Essa imagem ela vai estar em todo o livro de história do Brasil, que trata de ditadura, porque ela é uma imagem muito simbólica do quão estúpida, do quão truculenta a ditadura era. Ok? Então vou dar stop share aqui um pouquinho na minha lousa. Vou abrir aqui a imagem da cena do crime. E é o seguinte, ó. É assim que o Herzog foi encontrado na cela. Ok? A ditadura disse que ele se suicidou por enforcamento. Isso aí é um jornalista opositor à ditadura. Galera, a ditadura maquiou isso tão mal que eles disseram que o cara se enforcou de joelho. Era evidente que o Herzog não tinha se suicidado. Tanto é que o Herzog, vou tirar a imagem já, tá? O Herzog, ele era de família judia. E a crença judaica de que os suicidas não entram no reino dos céus, eles sequer podem ser enterrados nos cemitérios judaicos. E a família do Herzog conseguiu o direito de enterrar o Herzog no cemitério judaico, porque a comunidade judaica no Brasil e internacional olhou para essa cena e falou: cara, não é suicídio. É muito claro o que houve. Então, esse episódio do Herzog já serviu ao desgaste da ditadura. Ok? A gente também vai ter aqui, deixa eu voltar, o fechamento do Congresso em 1977, devido à crise política, certo?
e levando a uma promessa de reabertura lenta e gradual. A consequência disso é qual? É que os radicais da ditadura acabam afastados do poder, permitindo que grupos militares mais moderados assumissem. Beleza, Andrei. E daí, depois desse período do Geisel, a gente vai ter o último cara aqui que a gente vai ver, que vai ser o Figueiredo, entre 79 e 85. E o Figueiredo, já usando dessa margem que o Geisel deixa para uma reabertura lenta e gradual, vai ser então responsável pela instalação de fato da República Brasileira. Então ele já vai estar enfrentando o auge da crise econômica, da crise política. A reforma política vai estar quebrando os partidos no meio, certo? Do Arena vai nascer o PDS, do MDB vai nascer o PMDB, vão se formar o PTB, o PDT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Popular, certo? As tentativas de reparo da economia fracassam, certo? Ocorre a emenda Dante de Oliveira, as diretas já, okay? Então, toda essa crise vai estourar na mão do Geisel. Desculpa, Geisel não, Figueiredo, foi mal. Então aqui a gente vai ter o auge da crise política e econômica da ditadura. E a gente vai ter ele como responsável pela transição para o governo civil. Certo? Aqui a gente vai ter a fragmentação dos partidos, e criação de novos. Então, criação de novos partidos aqui a gente já está falando de PTP, PDT, Partido dos Trabalhadores, Partido Popular. A gente vai ter o fracasso dos planos de reparo da economia, o mergulho do Brasil na crise da inflação, ok? A emenda Dante de Oliveira, o movimento das diretas já, e a eleição
de Tancredo Neves em 1985. Então essa ditadura ela vai deixar um saldo para o Brasil muito negativo. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, um grande endividamento externo e alta da inflação. Segundo, a morte de milhares de pessoas perseguidas pelo regime. A criação de um sentimento de insegurança quanto à sustentabilidade de uma democracia brasileira e uma ruptura com as instituições democráticas e republicanas que prejudica a sua construção. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma república desde o fim do Segundo Império. Só que essa república brasileira vai ser interrompida por diversos golpes. Vai ser na era Vargas, vai ser um golpe militar. O que a gente vai ter aqui então? Essas instituições republicanas que estavam sendo construídas, elas vão estar parando no meio e erodindo, parando no meio e erodindo, parando no meio e erodindo, para depois voltar a ser construída. Então as instituições democráticas do brasileiro não é que elas sejam novas, não é que elas sejam frágeis. Elas são construídas sobre estruturas que foram interrompidas e refeitas em momentos diferentes, certo? Beleza, tá aqui, pessoal. A gente vai ter também aqui, por último, a anistia aos militares e aos opositores durante a transição e a garantia de privilégios ao exército, garantindo por muito tempo que toda a responsabilidade da ditadura não implicasse em nenhum julgamento aos envolvidos. E a partir disso vai ter um desdobramento recente, né? A Comissão da Verdade certo? Busca reparar o saldo da ditadura, culpabilizando seus responsáveis e descobrindo o paradeiro e destino de suas vítimas. Fechou aqui então. Então, pessoal, desse trecho aqui, imagino que não tem nenhuma dúvida. Posso passar para o exercício já? Fechou. Bora lá, então. Lembrando que os exercícios vão pegar a ditadura e vão pegar a Quarta República, tá?
Então, aqui exercícios na direita. Ok? Vamos lá. Exercício 1. A Quarta República. Deixa eu só abrir aqui de novo o enunciado que eu perdi ele. A Quarta República Brasileira foi um período da história do Brasil que aconteceu entre 46 e 64 e ficou conhecido por ter um período de democracia liberal. A Quarta República, no entanto, ficou marcada por disputas políticas que abalaram as estruturas da democracia do país, tendo como resultados finais o golpe de 64. Um dos nomes da política brasileira que ficou conhecido por atuar em favor de grupos conservadores e que foi o pivô da crise do governo Vargas e apoiadores do golpe em 64 foi JK, Henrique Lott, Jânio Quadros, Carlos Lacerda ou Auro de Moura. Quem que foi o pivô da crise do governo Vargas? Ligado ao DN, que também participou aí, apoiou o golpe de 64. E aí? Nós vamos vocês lembrarem aí o que, que tem a ver com o Vargas isso daí. Quem tiver pensado nessa já faz a dois. O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá uma constante no processo político de 64. Pensando na existência do populismo no Brasil durante o período compreendido de 45 e 64, o poder pode ser caracterizado como regime autoritário, políticas sociais são extintas, apoiado unicamente pela elite, regime fondado na inclusão social, modernização da sociedade, líderes carismáticos, regime socialista que pretende acabar com o latifúndio, com o poder político e a economia das elites, totalitário que pretende acabar com a propriedade privada e todos os meios de produção para o Estado. Então respondam essas duas aí, vou dar 5 minutos aí. Daí a gente pega e vê e corrige. E aí, pessoal?
Nada pessoal. Nadinha, nem chute, nem nada. Pessoal, quem foi o pivô da crise do governo Vargas? Do último governo dele? Onde que ocorreu o evento que desencadeou a ameaça dos militares ao Vargas e o levou ao suicídio? O atentado da Rua Toneleiros foi contra quem? E aí? Pessoal, dá uma mão. Quem tá aí ainda, pelo menos? Não precisa nem responder a questão. Quem tá aí? Obrigado, Gabriel. Não sei se a seta rosa é sua, mas obrigado também, seta rosa. Beleza, beleza. Só para saber então. Galera, o Carlos Lacerda. Lembra que o Carlos Lacerda ele era afiliado ao DN. Ele foi o pivô da crise do Vargas. Primeiro porque ele era extremamente crítico ao governo, um jornalista extremamente crítico. Segundo, por quê? Porque o Carlos Lacerda foi o cara que sofreu o atentado que foi implicado ao Vargas, que culminou na ameaça dos militares e depois levou o quê? Ao suicídio do Vargas. Segundo, galera, populismo. Como que é o populismo? Ele é um regime autoritário sem política social? Não. O populismo se sustenta nas políticas sociais como uma forma de legitimar a própria existência. Também não é um regime socialista que busca o fim do latifúndio e poder político para velhas elites, até porque as velhas elites no Brasil são latifundiárias. Muito menos um regime totalitário que pretende acabar com a propriedade privada. O regime populista é marcado pelos líderes carismáticos que buscam modernizar a sociedade em projetos de inclusão social, ou seja, a nossa alternativa B. Marca aí, então já um D, 2B, beleza? Avisa quando eu puder avançar para as próximas questões. Então vamos lá. Próximas duas. O que acontecerá se privatizarem os Correios? Bom, seguinte. Primeiro a gente tem que entender que o Correio, ele não é um negócio do Estado pensado para dar lucro para o Estado. O que eu quero dizer com isso? A gente fala, Correio perdeu tantos milhões esse ano, mas a gente não fala, o Exército perdeu tantos milhões. Por quê? Porque o Correio é um serviço e tem que estar disponível. Se os Correios forem privatizados, o que vai acontecer é que os processos de seleção dele deixarão de ser concursos, o acesso ao correio não vai mais precisar ser garantido pelo governo, ok? Então, provavelmente, cidades pequenas vão ficar à mercê da vontade dos investidores. E, muito provavelmente, a gente vai ter, ao mesmo tempo, o fortalecimento daí, então, das empresas privadas de entregas e um aumento dos preços de entrega dessas empresas, especialmente em localidades mais distantes. Porque o Correio ele busca fazer as entregas do Brasil inteiro. Se você pensar numa instituição privada, o que é interessante para o lucro dela não é entregar em todas as cidades do país, e sim entregar naquelas que ou for melhor entregar ou que for mais barato entregar. Então é uma situação complicada. Agora, do lado de que é a favor da privatização dos Correios, você vai ter a argumentação que vai focar justamente no contrário, que vai colocar que a privatização dos Correios vai estimular a concorrência, o que vai levar a uma diminuição dos preços de entrega, certo?
e uma maior agilidade nos serviços. Assim, eu não consigo enxergar com esses bons olhos, não consigo imaginar que isso é algo que viria da privatização dos Correios. Eu acho mais fácil a privatização dos Correios prejudicar cidades pequenas e, no máximo, ficar na mesma das cidades grandes. Mas, enfim, vamos aí para os próximos dois exercícios aqui. Mas eu acho que o que vale, assim, de tomar cuidado, na verdade, é que qualquer discurso que fale que privatização vá aumentar a concorrência obrigatoriamente e tornar os preços mais competitivos é um discurso problemático, porque isso é algo que não se sustenta, certo? Então, vamos lá, questão 3. Se isso fosse verdade, a gente não teria cartéis, não teria trustes, não teria diversas práticas abusivas no mercado, não teria monopólio. Então, é complicado. Vamos lá. Questão 3. Leia o texto abaixo para poder responder a questão seguinte. Então, esse trecho aí é um trecho da Carta Testamento do Vargas, tá? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Essa carta, escrita pelo Vargas, antes de cometer suicídio, permite perceber algumas características do que a gente convencionou chamar de populismo. E entre as características do populismo, a gente não pode incluir. Então, qual dessas é incorreta sobre o populismo? O paternalismo, a liderança individual sobre as massas, a criação de uma legislação trabalhista, a expropriação dos meios de produção dos estrangeiros e a defesa do progresso econômico e social da nação. Qual dessas não pode ser incluída, então, como característica do populismo? E aí, pessoal? Qual dessas a gente não pode incluir como característica do populismo? Gabriel mandou a B, liderança individual sobre as massas. Mas, Gabriel, a liderança do Vargas não era a liderança dele individual sobre as massas e não uma liderança partidária? A gente tem um indivíduo que é o Vargas que lidera essas massas. Então, isso é uma característica sim do populismo. O Vargas, o JK, o João Goulart, todos esses buscam liderar as massas por meio da própria liderança, não pela liderança do partido. Ok? Talvez ela tenha ficado meio confusa por causa do vocabulário, certo?
Então, a gente sabe que não é a B. Qual outra pode ser? C. Criação de uma legislação trabalhista. Pô, mas foi justamente o que o Vargas fez, não foi? Ele criou a CLT. Ele criou uma legislação trabalhista. D, eu vi uma na D ali, ou foi impressão minha? Expropriação dos meios de produção estrangeiros, certo? E isso é verdade. O Vargas ele faz um discurso nacionalista sobre a economia. Um discurso super populista. Mas quase sempre a gente tem o quê? Uma aliança com o capital estrangeiro. O JK faz isso, o João Goulart faz isso, o Jânio Quadros faz isso, ok? Então as propriedades, a indústria, a fazenda estrangeira não é atacada durante esses regimes populistas. Então aqui a gente fica com a letra D, muito bom para seta roxa. Eu acho que foi a seta roxa que botou D ali que eu vi. Ficou alguma dúvida dessa 3, galera? Eu vi que vocês deram uma engessada nela. Beleza, então. Vamos lá para a próxima. Então vamos lá. O processo de redemocratização deflagrado ao fim da ditadura estado-novista foi marcado pela criação de uma série de novos partidos políticos. Dentre estas agremiações, uma se caracterizou por reunir uma série de políticos de diversas tendências que se opuseram àquele regime ditatorial. Porém, gradativamente, no período de 46 a 64, viria a tornar-se um dos partidos mais reacionários e golpistas da história do Brasil contemporâneo. Esse partido foi um dos mais atuantes no do período, foi Movimento Democrático Brasileiro, Partido Trabalhista Brasileiro, Aliança Renovadora Nacional, Partido da Frente Popular ou União Democrática Nacional? Qual foi? E aí, pessoal, qual desses partidos aí a gente está falando? Tem um na D e um na E.
É a União Democrática Nacional, a famosa UDN, da qual Carlos Lacerda era parte, que inclusive apoiou o golpe militar inicialmente, certo? Beleza, então Wesley é a seta cinza? Valeu, Wesley. Agora eu sei quem é a seta cinza. 5. Nas décadas de 40 a 60 do século XX, o populismo foi uma prática inerente às atitudes de vários dos políticos que atuaram nas diversas esferas do país, desde a local, passando pela regional e chegando à nacional. O populismo não chegou a se constituir num modelo unívoco de comportamento político, apresentando características diferentes, às vezes até divergentes entre si, de acordo com a personalidade que o estava colocando em prática. Dentre os presidentes da República que caracterizaram seus governos por práticas populistas, pode-se destacar Dutra, Vargas, Kubitschek e João Goulart, Vargas, Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, Bernardes, Dutra, Vargas e Jânio Quadros, Vargas, JK, João Goulart e Humberto Alencar Castelo Branco, Vargas, Ademar de Barros, Jânio Quadros e João Goulart. Qual desses aí a gente encontra apenas presidentes populistas? D. Getúlio Vargas, JK, João Goulart e Humberto de Alencar Castelo Branco. D, não. Castelo Branco foi o primeiro presidente militar. Ele não era populista, não. Dá uma repensada aí. Mais nenhuma? Pessoal, presidentes populistas. Vargas, certo? JK, Jânio Quadros e João Goulart. Todo esse período são só populistas, ok? Fica com a letra B aí, certo? Deixa eu ver as questões aqui. Vou botar uma questão clássica aqui para vocês e a gente fecha nela, ok?
Botar 10 para vocês. No cabeçalho do Jornal do Brasil do dia 14 de dezembro de 68 aparecia escrito: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos, máxima de 38 graus em Brasília, mínima de 5 graus nas Laranjeiras. A qual fato esse texto faz referência? 1. A aprovação do AI-5, que limitou a liberdade de expressão e instituiu medidas que ampliaram a repressão aos opositores do governo militar. Aprovação do AI-2, que aprovou pelo Congresso Nacional devido à ampliação do medo do perigo comunista. C. Aprovação da Lei de Censura Federativa do AI-1, que coibiu filmes, peças de teatro, jornais, livros, músicas, mas que não chegou ao jornal e por isso a crítica foi publicada na primeira página. D. Aprovação dos AIs, que tiveram grande apoio de classes políticas do país, ampliando garantias individuais e dando poderes ao presidente da República. E E. Aprovação do bipartidarismo no AI-1, que elimina toda forma de oposição institucional ao regime militar. Do que essa notícia está falando? Em 68. Letra A, aprovação do AI-5, que limita drasticamente a liberdade de expressão, institui medidas que ampliam a repressão aos opositores do governo militar. Isso, certo? É a letra A. Seta roxa, obrigado. Dava para ver pela data nesse. O AI-5 é de 68. Aí tá falando justamente do AI-5. Fechou então, pessoal. Ficou alguma dúvida? Não? Então deixa eu só pegar a presença de vocês aqui. Peguei, beleza. Abraço. Boa tarde a todos. Boa semana. Amanhã vocês têm simulado? Boa sorte no simulado, galera. Presta atenção nas questões, tá? Lembrem-se que se vocês não souberem fazer, sempre dá para tentar por eliminação. Usem malícia nas questões. Abraço, até.